Hoje no Saúde e Fé, minha gente, vamos falar sobre os cuidados paliativos no câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico oncologista, clínico e paliativista, o Dr. Paulo Bispo. Dr. Paulo, bom dia, bem-vindo, feliz ano novo! Obrigado, o senhor também. Bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, o senhor assim hoje nos dá essa honra da sua presença, que é o nosso primeiro programa, hoje é dia de São Sebastião também, o nosso primeiro programa, né, inédito, depois desse período de reprise, de férias aí do Saúde e Fé, doutor. Bem-vindo, portanto. Muito obrigado, uma honra estar aqui novamente. É a certeza que o ano vai dar certo, viu, doutor? Com certeza, isso aí. Cuidados paliativos, doutor, ou seja, é uma realidade que mexe muito assim com o emocional, com a família, doutor, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, com certeza. Doutor, por favor, doutor. Doutor Paulo já está aqui, gente, cuidados paliativos. Doutor, vamos entender primeiramente o conceito paliativo. O que é um cuidado paliativo? De onde vem essa palavra paliativo, doutor? Muito bem. O termo paliativo vem de uma palavra em latim, pallium, né? Que significa proteção e que foi baseado para denominar, né, esse tipo de cuidado numa prática antiga aí na época da Idade Média, né? Entendi. Dos cavaleiros cruzados, dos peregrinos que em suas peregrinações usavam uma capa, né? Um manto? Um manto, né? Para proteção, justamente o pallium, né? Entendi. E aí a gente trouxe esse conceito para dentro dessa aplicação médica, pensando na proteção dos doentes contra as intempéries da doença. Entendi. Né? É também uma linguagem litúrgica, doutor, assim, porque a gente usa, por exemplo, assim, estamos celebrando a missa, até vou pedir para eu mostrar essa imagem aqui, ó, porque quando o padre está rezando a missa, tem o cálice lá, e lá ele coloca assim, um negocinho quadradinho, né, um negocinho quadradinho durinho, em cima do cálice para proteger. Isso é chamado pálio, né, para proteger, assim, é chamado pálio. E o Papa também entrega, doutor, assim, para os bispos, enfim, quando vão fazer, ele entrega um palio, que é justamente assim uma espécie de uma estola, que é o manto para recordar assim o serviço, a missão. Então tem tudo a ver com o que o senhor falou assim, essa missão, essa proteção, né? Então cuidados paliativos é cuidados de proteção, é isso? Cuidados de proteção contra as complicações, as consequências de doenças que ameaçam a vida, né? Como o senhor falou no começo. Né? Tá. Ô, doutor, então vamos entender, né, que não é mais um tipo de tratamento, ou seja, é claro que é um tratamento, talvez assim, o mais humanizado, né, doutor? A pessoa recebeu o diagnóstico, a gente tem que lidar com essa realidade, de repente, assim, claro que a gente quer prolongar a vida das pessoas que a gente ama, claro que a gente quer que as pessoas nunca morram, né, enfim, a gente tem esse desejo no coração, enfim, mas às vezes, assim, o fator idade ou uma doença terminal, ou um diagnóstico, ou seja, quando aí muitas pessoas dizem, o médico mandou para casa porque não tem mais nada o que fazer, ou seja, o diagnóstico, o prognóstico da doença foi dado, ou seja, já não tem mais um tratamento médico. Aí sim que entra em campo o tratamento paliativo, doutor. Essa, na realidade, é uma ideia que a maioria das pessoas tem, incluindo médicos, que não é uma ideia adequada. Entendi. Né? Se define, né, popularmente, essa questão da terminalidade como um momento oportuno para se oferecer o cuidado paliativo. Mas o ideal é que esse cuidado paliativo seja dado desde o início de toda e qualquer doença. Afinal de contas, qualquer doença tem consequências, né? Tem os cuidados paralelos. Sintomáticos, né? Entendi. Dor, por exemplo, né? Muitas doenças provocam dor, não só o câncer, né? A gente pode falar especificamente do câncer, que 90% dos pacientes, em algum determinado momento da evolução da doença, experimentarão dor, então é um sintoma muito presente, que inclusive pode ser presente no início da doença. Quimioterapia, a gente trata a doença, mas pode ter dor consequente do
tratamento quimioterápico. Então, tem a doença em si, também trata. Tem a doença em si e tem os outros cuidados que acompanham o tratamento da própria doença em si, doutor. E a gente não pode ficar preso também na questão do tratamento exclusivamente sintomático, né, físico, né? Eu acho que vale a gente conversar também sobre outras dimensões. Aliás, é sobre isso que eu quero convidar o senhor agora, vamos acompanhar. O senhor trouxe aqui um esquema, gente, que é fantástico a gente compreender por que é a necessidade, assim, a amplitude de um tratamento paliativo. A gente saber que um tratamento paliativo é um tratamento de proteção, etc., né? Doutor, explica esse quadro aqui, de onde que veio, doutor, porque isso aqui é fantástico. Sim. Bom, primeiramente que o ser humano ele não é de dimensão única, exclusivamente física, né? Não é só corpo, né? Não é só carne e osso. Né? Então a gente tem todas as questões que envolvem a questão social, família. Ele né? interage com outras pessoas. Sim, interage, está envolvido. Não é uma ilha. Exatamente, né? A questão psicologicamente do ser humano também, que sofre consequências da doença ou de qualquer outro problema que venha a ter, né? A questão espiritual, né? Transcendente, né? Com certeza. A religiosidade, a espiritualidade, doutor. E que, obviamente, é uma questão que até em algumas situações eu brinco, entre aspas, né? Que, infelizmente, o homem, quando está saudável, ele sofre uma certa amnésia exato, da espiritualidade. de algumas dimensões, né? De algumas dimensões. Exatamente. Então, Deus fica meio que no escanteio, né? Aparece na vida dele na hora da necessidade. Exato. Se ele é muito, muito, muito rico, ele esquece um pouco da família, dos amigos, etc. Fica só na dimensão física. Mas é impossível, na realidade, a gente fazer uma abordagem de um paciente, seja por qual doença for, mas vamos focar no câncer aqui, sem que haja uma inter-relação dessas dimensões. Não tem como. Física, social, familiar, psicológica e espiritual. Espiritual. Né? Isso é o ser humano. Sim, né? senão fica manca a coisa. Entendi. Você tem sofrimento espiritual e muito, que é um dos piores que tem na prática clínica, quando a gente depara com pacientes que têm uma doença que ameaça a vida e que, obviamente, cai a consciência, né? Cai a ficha da questão da finitude, né? O sofrimento espiritual é tremendo. Ou seja, a morte iminente, ou seja, essa realidade da finitude, do tempo que está se aproximando, as ausências, então é um grande... As reflexões, né? Aqueles arrependimentos do que eu deixei de fazer, ou eventualmente do que eu fiz que não deveria ter feito, né? A questão de pedir perdão, e às vezes você não tem mais essa pessoa para poder pedir perdão. Enfim, é uma série de questões religiosas que... E pode ser uma, que aparecem. Claro, essas lembranças, sentimentos, assim, mas também pode ser uma grande chave de cura, de libertação, quando a pessoa entra nessa dimensão da paz, da serenidade, se prepara, né? Se prepara. Isso é a espiritualidade que vai dar, doutor. Então, mas isso só vai acontecer se a pessoa praticar desde sempre. Exato, né? Exato. Porque tudo é uma construção, né? Tudo é uma construção, né? O que a gente tem de relacionamento social, familiar, a gente constrói, né? O emocional constrói desde, talvez do intraútero até. Então, olha, a gente vai deixar esse quadro um pouquinho para você que está acompanhando assim, olha, para você tirar uma fotografia desse quadro, dar um print, como hoje se diz assim, um print, né? Esse é o ser humano, a dimensão física, o corpo, o corpóreo, mas ele também tem a dimensão familiar, social, a dimensão psicológica e todo o equilíbrio, a maturidade, enfim, e também a dimensão espiritual. Essas são as dimensões humanas aí que a gente tem que trabalhar. Então, tire uma foto e se autoavalie também nessas suas dimensões aí para ver se está tudo equilibrado, viu? Coloca a foto seguinte. Quem inventou esse quadro aqui, doutor? Sim. Na realidade, esse quadro... O anterior, diretor, o anterior, né? Então, esse quadro aqui, ele é um esquema de uma teoria criada pela Cicely Saunders, que é uma britânica, falecida em 2005 por câncer de mama, inclusive, que em 1967 ela começou, através da fundação do Hospital St. Christopher, em Londres, a estruturar o que é hoje o cuidado paliativo moderno. Que tem que considerar essas dimensões todas. E o que é o fato curioso disso daí? Como é que ela chegou a essa conclusão? Inicialmente, a formação dela era enfermagem. Né? E ela atendia os seus pacientes, porém ela julgava que fazia pouco ainda por eles. Então ela resolveu, porque tem uma série de questões sociais que ela identificou e que ela não conseguia resolver, ela resolveu fazer assistência social. Então ela fez mais uma faculdade.
Com essas duas, ela ainda não se contentou, sentiu que ainda tinha problemas. E o que ela fez? Medicina. Então, ela é médica, enfermeira, assistente social. Então, ela tentava abordar o ser humano de todas as formas. Né? E ela criou esse conceito. Por isso, esse conceito aqui. Então, agora sim, o próximo quadro. Doutora, a evolução do tratamento. Aqui, explica o que tem aqui, doutor. Vamos lá. Esse quadro aqui é para explicar que a partir do momento que você tem um diagnóstico... Recebe a notícia, vamos falar especificamente do câncer. Que é mais ilustrativo, né? Você tem no início da doença uma quantidade de tratamento específico para a doença. O foco maior vai ser... muito grande, né? Então você tem a opção da rádio, da químio, da cirurgia, né? Hormonioterapia, etc. Só que já inicia numa menor escala a aplicação do cuidado paliativo durante a evolução dessa doença. Óbvio que inicialmente o sintoma outro menos intenso ou secundário a tratamento, enfim. No decorrer do tempo, né, o que vai acontecendo aqui é um aumento da necessidade de cuidado paliativo e uma redução dos recursos específicos para a doença, até que chega o momento da morte. E no cuidado paliativo, uma questão muito importante também, que faz parte dos seus princípios, é a assistência ao luto. Porque a medicina hoje, ela pisa no freio, a hora que o paciente morre, quebra-se um vínculo, né? Entendi. E o cuidado paliativo, como ele é voltado para o paciente e para os familiares, de modo geral... Aqui a gente está contemplando o paciente e a família, E a família, né? sempre. Claro. O que acontece nessa fase aqui? A família que é assistida pela equipe multidisciplinar, né? Entendi. Olha que interessante, esse quadro ilustra bastante, gente. Assim, quando se tem o diagnóstico e tratamento, é claro, todo o foco no tratamento, né? Menos no tratamento paliativo, no sintomático, enfim. Então, na medida que a doença vai evoluindo, até os recursos da doença vão chegando no diagnóstico, que é aquilo que a gente ouve, né? Enfim, não tem mais solução da doença. Mas aqui, olha só, o quanto que cresceu o cuidado paliativo, assim, assistência. Olha, a pessoa até... Aí, claro, chega no limite da morte, mas assim, a própria pessoa já foi assistida, acompanhada, enfim, e depois, a segunda parte, a família, né? Para viver essa questão do luto. É muito interessante, O próximo quadro até, ele tem um complemento. Coloca aí, olha aqui. Isso, perfeito. Então, o que é esse complemento aqui? O quadro mesmo se repete, isso aqui se repete. A mesma coisa, só que chega num determinado momento que a morte não ocorreu aqui, né? Como anteriormente. Teve um período de tratamento de cuidados paliativos exclusivos aqui. Então, tudo é voltado só para paliação, para proteção, né? Familiares inclusos aí no processo. E aqui está escrito hospice, que geralmente é aquela estrutura de hospitalar, ou uma hospedaria, na verdade, onde você faz o tratamento daqueles pacientes fora de possibilidade terapêutica, mas sem futilidade terapêutica, né? Sem tratamentos invasivos, né? Sem tratamentos sem falsas ilusões também, né? Exatamente. Trabalhar toda essa questão, né, das perdas gradativas, né? Trabalhar até a questão do luto antecipatório, que faz parte desse processo. Se preparando para esse momento, né, também, né, doutor? Exatamente. Seja, dando toda a assistência, qualidade de vida aqui, né? Mas se preparando também para esse momento. Exatamente. Agora, aqui tem uma importância em relação a uma coisa que o senhor falou, e é comum ouvir, que é aquela questão do momento do diagnóstico, né, no momento da evolução da doença, que o médico fala, olha, não tem mais o que fazer. Vai para casa. Aí entra a tal de amor e de carinho. Mas isso é dado toda hora. Claro, né? Aqui, inclusive, foi dado aqui. Sempre, né? sempre. Mas olhe como é diferente a questão, né? Por que teve esse espaço de tempo aqui? Porque foi dado o tratamento exclusivo de cuidado paliativo. Aqui não foi simplesmente leva para casa, espera o momento da morte. Foram feitas intervenções e que hoje se sabe que um cuidado paliativo bem feito aumenta a sobrevida. Cita alguns exemplos concretos aqui, doutor, ou seja, o diagnóstico do câncer, o tratamento paliativo, o cuidado paliativo, etc., a família, o envolvimento social. E aí, nesse espaço, cita situações concretas, doutor. Vamos lá. Vamos pegar um paciente com um câncer de próstata, por exemplo, que fez um diagnóstico nesse momento. Teve todo o tratamento. O tratamento todo aqui pode ter sido feito uma radioterapia na próstata. Chegou um determinado momento, ele fez cuidado paliativo em relação aos efeitos colaterais da radioterapia. As dores, etc. Exatamente. Né?
Chegou um determinado momento, essa doença progrediu para os ossos, né? Tá. Já restringe um pouquinho mais a questão do tratamento específico. Fica mais difícil o tratamento. Esse paciente poderia ir para uma quimioterapia, né? Ou uma hormonioterapia, enfim. Ele vai seguindo aqui, diminuindo a possibilidade do tratamento específico pelo evoluir da doença. Até mesmo a possibilidade de cura. A probabilidade de cura. A questão do cuidado paliativo, do tratamento sintomático vai aumentando a intensidade, né? Até que vai chegar um momento... Vai ficar mais internado, vai reduzir os seus movimentos, etc. Então exatamente, redução da autonomia, né? E chega um determinado momento em que o tratamento específico, químio, rádio, hormonioterapia, não tem. Você tem uma doença que a gente chama refratária ao tratamento. Nesse momento entra... cuidado paliativo exclusivo. Por exemplo? Não necessariamente num hospice, por exemplo. Não precisa internar. O paciente pode estar em casa, ir até um ambulatório médico. Que vai uma equipe lá? Não, ou o próprio paciente vai até o consultório médico e vai fazer tratamento de dor, por exemplo. Dor óssea. Vai tomar uma medicação, um opioide. Não está mais fazendo tratamento para o câncer em si. Esse já câncer virou a página. Todas as possibilidades. Virou a página. Não se trata mais, o foco não é mais a doença. É se preparar também um pouco para isso, doutor. Também. Também, né? E aqui receber qualidade de vida aqui, mas com assistência... Qualidade de vida. Assistência médica e tudo mais assim. Multiprofissional, que aborde as 4 dimensões existenciais, né? Fantástico, e a questão do luto depois e ajudar a família fundamental aqui, né? Também. Para a gente tentar definir, para quem está em casa agora, cuidados paliativos ou tratamentos paliativos são os cuidados dedicados aos pacientes que tenham doença avançada, que ameace a vida, né? Doenças graves que ameacem a vida e podem ser colocados desde o começo do tratamento, intensificando, obviamente, na fase terminal da doença, sem descuidar também da família desse paciente. Isso mais ou menos já acontece, esses cuidados paliativos, né, doutor? Ou seja, o fato a pessoa que está doente, recebeu o diagnóstico de um câncer, enfim, a família inteira, quem estava intrigado com o outro, já começa a se reconciliar, já começa a acontecer alguns milagres do perdão, da cuida. O próprio doente, o paciente, ele é tratado com um diferencial. Então, isso já começou... já os tratamentos assim humanos, né? Humanos nessa base do tratamento paliativo, né, doutor? Sim, sim. O cuidado paliativo ele tenta colocar para o paciente e para os familiares a questão da naturalidade do processo do morrer, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, né? Eclesiástico. Exato, né? Então isso é natural, isso é do ser humano, né? Apesar da gente negar isso na nossa intimidade. Doutor, né? A gente tem no planeta mais de 7 bilhões de habitantes. Imagina se ninguém morresse. Não tem espaço nem para respirar. Então, faz parte do processo também. A nossa sorte é que nós temos fé. E a gente sabe que existe um local chamado céu, paraíso, onde todos nós estaremos juntos. Isso é a bênção de Deus. A certeza que a ressurreição de Cristo nos trouxe, né, doutor? Exatamente. A ideia é trazer esse processo todo da morte de modo a ser vivido com dignidade. Exato. Né? Com conforto, né? Então, como nós falamos um pouco atrás, há muito que ser feito em relação ao cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo não é uma especialidade médica que faz gambiarra, né? Não existe isso. É uma especialidade médica que precisa ter muita gente envolvida, gente séria, competente tecnicamente, né? E não lidar com a falsa esperança ou ilusão, doutor. Não é isso. Nunca, né? Nunca. Existe uma situação que é muito difícil de lidar nos consultórios, quando a família traz a questão do não fale para o meu pai, não fale para a minha mãe, não conte a realidade. E acaba existindo uma situação que, dentro da medicina, a gente fala de conspiração do silêncio. Né? Então, é aquela situação onde o paciente entra numa determinada sala que tem um pessoal falando sobre ele e fica todo mundo se cala, né? E a pessoa fica boiando ali, né? Entendi. Com certeza ela vai perceber que estão falando a respeito dela, né? Hoje em dia não tem como, na era da internet,
você falar para uma pessoa que vai tomar um remedinho, um sorinho, para uma feridinha, né? Leva lá e busca, tem a bula, tem a receita completa até. Não, né? E as pessoas costumam ir para centros especializados em oncologia, né? Então não só tem como pesquisar o que é negar, oncologia, tratamento para câncer. Seria uma situação psicológica muito intensa de Como negação, dizer, doutor? né? De negação do paciente. Como dizer, ou seja, eu conheço situações assim onde o filho, assim, eu já fui levado numa casa, por exemplo, como sacerdote, assim, para dar uma bênção, etc, etc. E aí o filho esse Frei, só que ela não sabe, né? Já que ela não sabe, eu respeitei a decisão do filho, da família, enfim. Mas como que se diz? Como se aborda? Como que se chega, doutor? Existem técnicas para se falar, né? Obviamente que a gente na consulta sente o grau de entendimento do paciente, em primeiro lugar, né? Até onde ele tem capacidade ali emocional, né? Exato. Para absorver aquilo que vai ser falado, mas, e aí a gente vai atenuar a notícia, mas nunca deixar de passar a notícia, né? Porque aí entra naquela conspiração do silêncio. E uma coisa importante, né, para que tudo isso aí rode bem, né, essas dimensões, né, o atendimento multidisciplinar, é haver a honestidade, a sinceridade, a transparência, e isso gera vínculo. E com um vínculo bem feito, você consegue maior êxito, né? Sabendo dizer, dizendo com amor e com caridade, ou seja, não tem como negar. Temos perguntas, diretor, temos perguntas chegando aqui, a gente vai tentar ajudar as pessoas que interagiram conosco. O Vinícius Augusto de Lorena, São Paulo, bom dia, Vinícius, que bom que você está conosco, muito obrigado pelo seu carinho de acompanhar o Saúde e Fé, viu? É importante ter um acompanhamento psicológico para os familiares do paciente? Olha a dimensão psicológica aqui. Sem dúvida. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Olha, fundamental, porque numa situação de câncer e de outras doenças graves, o paciente doente acaba gerando que a família acabe ficando doente, entre aspas, na verdade, não com a mesma doença, mas adoece junto, sofre junto, né? Então a questão emocional, a abordagem psicológica, ela é focada no paciente e nos familiares desde o começo, sempre. Entendi. Isso é fundamental. Muito bem, Vinícius. A Maria do Carmo Assis, de Quelu, São Paulo. Bom dia, Maria do Carmo. Que bom que você está conosco também, acompanhando, representando a sua cidade aqui no Saúde e Fé, viu? O cuidado paliativo de ser recomendado apenas por um oncologista, é ele que toma conta de tudo, doutor? Tá. Maria do Carmo, bom dia. Olha, hoje existe uma especialização em cuidados paliativos. Então tem um profissional capacitado, faz um treinamento específico para isso, né? Mas na realidade, como todas as doenças, todas as classes de doenças, cardiologia, neurologia, pediatria, né? Enfim, acabam tendo parte das suas doenças evoluindo, né, de modo mais grave, etc., vai acabar esbarrando nessa condição do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo, na realidade, ele tem que ser praticado por todos os médicos, em todas as especialidades, né, todas. O oncologista também aplica, óbvio, porque por lidar com câncer, mas hoje já tem o especialista, inclusive, né, mas todo mundo tem que estar interagir e conhecer isso. Uma pergunta pessoal, doutor. Assim, o senhor é médico oncologista. O senhor sente um certo preconceito? Opa, chegou o doutor Paulo, ele é oncologista. Opa, não quero chegar perto. Né? No sentido, pela especialidade, ou seja, assusta, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido, opa, chegou o médico oncologista. Né? Não, o pessoal faz piadinha, né? Chegou o oncologista. Você é médico, qual é a sua especialidade? Oncologia? Opa! Passinho para trás, às vezes acontece isso, mas no sentido da brincadeira. Exato, né? Exato. Claro. O Marcelo Reis, de Caxambu, Minas Gerais. Bom dia, Marcelo, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Marcelo, é necessário ficar no hospital durante o tratamento paliativo, doutor? Recapitulando aquele desenho seu lá. Perfeito. Marcelo, bom dia. Olha, o hospital, ele é parte do processo, ele pode ser necessário em um determinado momento. Claro que fica reservado para aquelas condições onde o paciente tem uma intensidade de sintoma maior, né? Um número de sintomas também maior e que o recurso no domicílio não seja suficiente.
aí sim a gente pode lançar mão, mas não há necessidade e nem é exclusivo do hospital a aplicação no cuidado paliativo, tá? Entendi. O hospital, ele não vamos dizer, exclusivo, ele é parte das estruturas capazes de tratar, né, o cuidado Isso paliativo. É importante definir, viu? A Solange Fonseca, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Solange, que bom que você está conosco, representando aí Resende, Rio de Janeiro, aqui na TV Aparecida, no Saúde e Fé. O cuidado paliativo é indicado apenas em casos graves e terminais, doutor? Bom dia, Solange. Olha, o cuidado paliativo, ele é indicado a todo momento da doença. Desde o princípio já pode ser utilizado o tratamento, seja de uma dor, seja uma dispneia, seja de qualquer sintoma que a doença, pode provocar, tá? Então, é óbvio que o cuidado paliativo chega num determinado momento, ele vai ser de uma maior intensidade, né? Utilizado com uma maior frequência, mas não é só para paciente grave e terminal, né? Assim. O Matheus Medeiros, de São Paulo, capital. Bom dia, Matheus, representando a capital paulista aí no Saúde e Fé, obrigado. Esse tratamento ainda é pouco conhecido e indicado pelos médicos aos pacientes, doutor, assim, né? Por isso que existe Saúde e Fé, que estamos divulgando, Matheus. Certo. Bom dia, Matheus. Olha, essa questão ela é interessante. Na verdade, muitos médicos já fazem cuidado paliativo dentro de um planejamento de tratamento, mas sem expor que realmente isso aqui é um tratamento protetivo ou de suporte. Precisa dizer. Exato. Agora, tem muito médico que desconhece o cuidado paliativo como especialidade e com uma série de nuances, né? Principalmente a questão da abordagem multiprofissional. Entendi. Então, é uma luta constante, inclusive da Associação Nacional de Cuidado Paliativo, de disseminação do conhecimento. Inclusive, eu agradeço poder estar aqui e falar, porque certamente terão colegas aí assistindo, né, e aprendendo algo mais aí, chamando a atenção, vamos pesquisar melhor, né, mas é importante que a informação passe não só para os pacientes, mas que os colegas também tomem ciência disso e passem a olhar o paciente de modo multidimensional.